Dia Santo! Santo dia! Estamos mais uma vez aqui com você. Que bom que você está nos assistindo, nos acompanhando nessas formações sobre a bem-aventurança. Eu, Flávio e Natália, estamos aqui para partilhar com vocês mais uma bem-aventurança. Se você vem nos acompanhando nos programas, estamos falando do capítulo 5 do livro de São Mateus. E hoje vamos para o versículo 9. Só fazer um resuminho. No programa anterior, nós falamos sobre a pureza de coração. Falamos sobre esta bem-aventurança que faz com que a gente enxergue a Deus, faz com que a gente encontre Deus face a face. E hoje vamos falar sobre a bem-aventurança dos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, você recebe a filiação divina desde o seu batismo. Você é chamado filho de Deus. O seu pecado original é apagado, mas fica resquícios devido à sua concupiscência. E essa concupiscência vai fazendo com que você peque. E esse pecado vai lhe atrapalhando nesta filiação divina. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre como levar a paz, o que o pacífico não é, falar sobre esta paciência. Será que esta paciência está em mim? Será que eu consigo ser paciente com uma pessoa catucando assim a outra? Como dizia minha avó, caningando. Será que essa caninga tá lhe tirando do sério? Você no trânsito, uma beleza, né? O trânsito, para você exercer esta virtude da paciência heróica, que você, quando tem essa paciência, literalmente você é um herói. Porque hoje em dia, o nosso mundo é tudo muito ao mesmo tempo, é tudo agora, é tudo na hora que você tem que fazer as coisas. As pessoas não têm mais paciência. E nem só por isso, mas as pessoas estão mais estressadas no sentido de não saber o que fazer e por isso perdem o foco, perdem o sentido daquilo que podem fazer na sua vida. Hoje é um programa muito especial. Vamos falar sobre como ser verdadeiros filhos de Deus. É muito bom ter Deus como Pai. Mas será que você está deixando esta paternidade divina na sua vida? E mais do que isso, será que essa filiação divina, ela está deixando transbordar para outras pessoas? Porque é importante saber que Deus, ele não tem somente você como filho. Você não é filho único, saiba disso. Deus tem muitos filhos e é preciso que os filhos se entendam. É preciso que os filhos sejam pacientes. E assim é preciso que nós nos reconheçamos todos como filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe também. Então vamos começar. Em primeiro lugar, vamos falar desse versículo entendendo como levar essa paz. Como sermos esta pessoa pacífica. Como levarmos essa passividade, não simplesmente no sentido de você ficar parado, feito uma estátua. Não, não é assim. Como ser pacífico no sentido de saber o que fazer, quando fazer e na hora certa de fazer. Então, queria perguntar primeiramente a você, consequentemente a Natália, como eu posso levar essa paz? Bom, primeiramente é preciso, como o Flávio disse, portar a paz, né? O próprio Jesus, ele convida os discípulos a levar a paz, né? Ele diz que quando chegares a uma casa, dizei, a paz esteja contigo, a paz esteja convosco, né? Então, portar a paz é viver, ainda nas adversidades, aquilo que Deus nos chama a ser, a encontrar nele e buscar nele e esperar nele a paz. E esperar nele, porque isso é ser pacífico também, né? Quantas vezes nós estamos no meio de uma fila e aí sabe o que é que a gente faz? A gente fica murmurando. Meu irmão, olhe que demora desses servidores para nos atender. E não sei o que, não dá nem um cafezinho. E fica enfim, assim, balançando as pernas e mexendo e não sabe o que fazer. E fica lá resmungando. E você já parou para pensar o quanto tempo você está perdendo ali
talvez ali seja a oportunidade que você tenha de converter uma alma, de justamente evangelizar, de rezar o seu texto, de fazer uma leitura, né? Ali, talvez seja o seu tempo que você não tenha no meio do dia, mas que você está usando para pecar, né? Aí, frases que são comuns para algumas pessoas que são impacientes, né? Você sempre faz isso, você não vai mudar. Eu não tenho tempo. Apaziguar as partes. Você tem feito isso? No meio de uma briga, você chega lá e diz assim, ei, vamos parar. Vocês não são filhos de Deus, por que vocês estão brigando? Ou se não, é aquela pessoa que diz, briga, fica atiçando. Se for isso, você não está sendo portador da paz, meu irmão. É preciso também pensar naquelas pessoas que querem viver o imediatismo, como você falava. Eu preciso resolver isso agora. Se fulano de tal brigou comigo, eu vou resolver isso e é agora. É assim mesmo? Será que no momento em que você está impaciente, que você não está em paz, você vai levar a paz para aquela outra pessoa? Ora, eu só posso levar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu estou naquele momento sem paz alguma, eu preciso primeiro esperar e viver em Deus aquele momento. Não é isso? Aí o trânsito que falava, como é fácil buzinar, não é? Como é fácil dizer, ande, homem, eu tô atrasado. Ou então, avie logo, ou né? Demora. Enfim, é difícil viver a paz, porque a paz está muito bem atrelada a dois outros hábitos, a duas outras virtudes, habilidades, na verdade, que é a paciência e a caridade, né? Estão totalmente aliados. Com certeza, essas duas virtudes são muito importantes. A gente separa essas virtudes assim, mas é tudo muito junto, tudo muito atrelado, e tudo isso a gente só separa didaticamente para que a gente consiga entender, mas uma está atrelada à outra. Ora, se eu tô lá no trânsito e aquela pessoa, aquele senhorzinho tá lá, andando bem devagarinho assim, com um rostinho no volante. Eu preciso entender, ter a caridade de saber o porquê que aquela pessoa tá andando tão devagar. Outra coisa também, é preciso ter a sabedoria. Porque se você sabe que aquela pessoa tá andando na faixa da esquerda, e para os motoristas, vocês sabem que andar na faixa da esquerda é uma faixa de uma velocidade maior. Não para sair voando, mas é uma faixa que se anda mais rápido. E essa faixa, muitas vezes, é andada pelos velhinhos, pelos senhorzinhos. E muitas vezes eles não sabem disso, né? Muitas vezes esqueceram, então é preciso a gente lembrar também. Mas não é você abrindo a janela e fazendo, ei, aqui é faixa de velocidade. Não, não é assim. Mas é você informando as pessoas, perguntando aquelas pessoas que não sabem. E isso vai fazendo com que as virtudes sejam mais presentes na nossa vida de forma concreta. E nesse quesito da passividade, de sermos pacíficos e sermos chamados filhos de Deus, é importante também a gente entender o que não é ser pacífico. Porque às vezes a gente diz, nossa, aquela pessoa está em paz. Não, aquela pessoa descansou em paz. Não, hoje eu estou em paz, não quero nenhum problema na minha vida. Mas será que é assim mesmo? Será que essa paz que as pessoas dizem encontrar, que as pessoas dizem ter, é verdadeiramente a paz de Deus? Será que a paz, quando você deseja na hora da missa, paz de Cristo, será que você está transmitindo verdadeiramente esta paz para as outras pessoas? Então vamos entender. Natália, o que o pacífico não é? O pacífico, obviamente, não é ser violento, né? Então já não cabe, todos os exemplos que a gente tinha falado aqui, não cabe para o pacífico, né? O pacífico não é aquela pessoa que vive passivamente, ou seja, ele aceita tudo sem refletir nada, né? Não é aquela pessoa que simplesmente você está lá no meio de uma aula de humanas, ali no setor de humanas, na UFRN, ou então você está no seu trabalho e a pessoa começa a falar que o aborto é aceito, que o aborto é a melhor medida para a mulher tomar, e aí você simplesmente aceita, sem falar nada. Isso também é omissão, né?
E um pacífico não é omisso, né? Ele não é omisso, ele não abre mão dos seus posicionamentos, né? Ele discute aquele posicionamento. Talvez a gente deva evangelizar mais através de nossos pensamentos. Claro que todos os pensamentos devem ser fundamentados, né, naquilo que a igreja diz, na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição. Mas é necessário a gente exteriorizar isso. Talvez alguém aqui ainda no mundo viva sem conhecer sobre algumas coisas. O pacífico, ele também não é somente ser educado, mas ele é também ser calmo. Muitas vezes a gente age com educação por puro respeito humano, né? Mas de fato, naquele momento a gente tá com vontade de fazer qualquer outra coisa, menos do que a gente tava fazendo por educação, não é? Então, é mais ou menos isso. E quando você falava dessa educação, muitas vezes hoje em dia a educação dos filhos ela está sendo tão desregrada, literalmente, os pais não estão colocando tantas regras e os filhos estão sendo pessoas estressadas, no sentido de ter uma desordem na vida da criança, de ter uma desordem na vida do jovem, de ter uma desordem, consequentemente, na vida adulta. Então, esta paz que as pessoas devem ter, ela deve ser encontrada também na educação. Porque muitas vezes a paz que os pais transmitem aos filhos é chegada através de uma conversa, muitas vezes é chegada através de um exemplo. Às vezes a gente nem presta atenção, mas as crianças, elas são os maiores alunos, os melhores estudantes em hábitos. Basta ela ver uma vez uma determinada ação para aquilo ficar fixado na memória dela. E isso fazer com que seja consequência no futuro de 50 anos. E isso permanecer na vida dela. Ou seja, somos responsáveis pela paz do mundo. Somos responsáveis pela paz que recebemos de Deus. Na missa, como é aquela oração que geralmente alguns sacerdotes falam, a oração da paz? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Gente, esta oração, feita na Santa Missa, ela vai fazer com que a paz venha de Deus. O que foi que Jesus disse? Eu vos dou a minha paz. Então, a paz, ela não vem simplesmente de você ficar sem fazer nada. Até porque cabeça parada é a oficina do demônio. Mas a paz, ela vem de um equilíbrio. Ela vem daquilo que a gente consegue discernir e praticar na nossa vida. E essa paz, meus irmãos, a gente vai aprendendo com o decorrer da nossa vida também. Desde quando éramos crianças até os dias em que nós viveremos pela última vez. Então, essa paz nós vamos encontrar de maneira simples, muitas vezes. Nas maneiras em que você nem parece que está tendo paz. Por exemplo, fazendo oração. Natália, será que quando a gente reza o texto, a gente consegue sentir essa paz? Será que Nossa Senhora falou alguma coisa de que se rezar o texto a gente encontraria alguma paz? E outra, o que é ter essa paz? O que é essa paz? Né? Ter a paz é ser agradável, né? É ser reconciliador, buscar o perdão, dar o perdão, né? É ser calmo, em tudo esperar e ter em Deus, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. Então, é ter um estado de espírito independentemente dos nossos desafios, de nossas adversidades, de nossos problemas. Quantas vezes nós perdemos a felicidade, nós perdemos justamente o desejo de viver, de estar em Deus, de estar em comunidade, de estar com os irmãos, porque nós perdemos a paz. Nós perdemos a capacidade de estar em Deus, de ser filhos de Deus. Ora, Jesus disse, se a gente compreende as bem-aventuranças como um desejo e uma maneira de viver a felicidade aqui na Terra, dada por Deus, então é preciso compreender que Deus disse que aqueles que são pacíficos serão chamados filhos de Deus.
Então, quantas vezes eu perdendo essa identidade de filho de Deus, eu perco o desejo de estar em comunidade, de estar com os irmãos, de ser feliz, de buscar a Deus, não é? Então, ser pacífico também é ser equilibrado, né? Flávio falava que é necessário saber colocar-se no lugar, no momento em que deve ser colocado, exteriorizado alguma ação ou algo ser dito. Mas também é calar-se, momento em que eu devo ficar em silêncio, né? A Virgem Maria, ela é rainha da paz. Sabe por quê? Porque o seu filho, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, né? E a Virgem Maria, ao ouvir que uma espada de dor iria transpassar a sua alma, ela não ficou inquieta. Ela não ficou sem paz. Ela não perdeu a paz interior. Que mulher forte, né? Imagine aí você recebendo a notícia de que uma espada de dor transpassaria a sua alma. Você ficaria como? Será que você iria dormir? Será que você iria dizer, ah, beleza. Gente, Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. Ela fazia com que todas as dores... Mães, será que vocês estariam de pé vendo o seu filho ser crucificado? Natália, você como mulher, será que você conseguiria? Difícil. Então, Nossa Senhora recebendo essa notícia e fazendo com que tudo fosse guardado no seu coração, é preciso de muita paz. É preciso esperar muito em Deus, né? Saber muito das promessas de Deus, né? Quantas vezes a gente fica inquieto, dizendo, eu pedi tanto a Deus, Ele não me ouve, será possível? Fica impaciente. Né? E a gente ali está exercendo da impaciência, né? E, gente, só um minutinho, Natália. Pode dizer. Às vezes essa impaciência, né, de pedir as coisas a Deus e não conseguir esperar, é porque a gente quer fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, né? E hoje as pessoas não querem mais ter a Deus, querem buscar as coisas por si próprio, porque acham que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Acham que são deuses, né? Querem ser como Eva, querem comer o fruto proibido. Sabe por quê? Porque elas querem ser os deuses da própria vida. E isso é algo que está hoje em dia tão normal que as pessoas já não querem ter uma fé, já não querem acreditar mais em Deus. E vai se tornando tudo líquido, tudo sem fundamento, tudo sem base, como dizia o filósofo Bauman. Ele dizia que a sociedade hoje em dia está líquida. As coisas estão escapando das nossas mãos, como se a gente jogasse a nossa vida como se fosse uma água e escapasse tudo pelas nossas mãos, onde nós não conseguimos abarcar. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos limitados. Nós temos pecado. Nós somos incapazes de muitas coisas. E para isso, a gente precisa exercer a paz. Precisamos ser pacíficos e compreendermos que esta paz deve permanecer comigo. Se Cristo deixou a paz à nossa sociedade e ao nosso mundo, nós precisamos permanecer com essa paz e sempre ficarmos com ela. Porque senão a gente vai se perder na vida. A gente vai achar que pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora, quando na verdade cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu momento. Assim como diz a passagem que tem na Bíblia. Para tudo há um momento. Momento de chorar, momento de rezar, momento de se alegrar, momento de fazer qualquer coisa. Sempre buscando a vontade de Deus. E Natália, nos fale mais sobre como buscar essa paz. A gente já entendeu o que não é, a gente já perguntou como é ter, mas e aí, como é que a gente faz para alcançar mais esta paz? Vamos entender, né? A Virgem Maria, continuando que ela é chamada, titularizada como a Rainha da Paz, né? Nós podemos entender que ainda hoje ela pode ser chamada de Rainha da Paz. Sabe por quê, meu irmão? A Virgem Maria vê a humanidade pecando. Ela vê a humanidade ali negando o seu filho novamente. Mas sabe o que ela faz, Flávio? Ela não age com impaciência. Ela sim comunica ao seu filho e diz, meu filho, perdoe. Ele não sabe o que faz, né? Ele não sabe o quanto que ele irá sofrer.
o quanto que ele irá viver aqui no inferno, o quanto que ele irá ser infeliz sem a tua presença. Ele não sabe, né? E ter a Virgem Maria como esse refúgio dos pecadores é necessário, não é? As aparições de Nossa Senhora, ela sempre vem nos comunicar, ela sempre vem nos pedir a oração do Santo Terço para a conversão do mundo e para a paz do mundo, né? Então, perceba, se Nossa Senhora ela vem comunicando, ela vem de novo anunciando essa paz, desejando a paz, como seu filho que anunciou em toda a sua vida a paz, que também pediu a paz aos discípulos. Então, perceba que é algo que a gente ainda não está vivendo. Porque se a Virgem Maria ainda suplica isso, é porque a gente ainda não está sendo portadores da paz, né? Então, existe uma carta apostólica de São João Paulo II, que neste livro, na página 82, tem uma citação que eu gostaria que Flávio recitasse aqui para nós. Diz assim: o rosário é por natureza uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, príncipe da paz e nossa paz. Quem assimila o mistério de Cristo e o rosário visa isto mesmo, apreende o segredo da paz e dele faz um projeto de vida. Além disso, devido ao seu caráter mediativo, com a serena sucessão das Ave-Marias, exerce uma ação pacificadora sobre quem o reza, predispondo a receber, a experimentar no mais fundo de si mesmo e a espalhar ao seu redor aquela paz verdadeira, que é um dom especial do ressuscitado. Depois, o rosário é a oração da paz, também pelos frutos de caridade que produz. Se for recitado devidamente, não é recitando dormindo e de qualquer jeito não, viu? Se for recitado devidamente, como verdadeira oração meditativa, ao facilitar o encontro com Cristo nos mistérios, não pode deixar de mostrar também o rosto de Cristo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem. Isso está lá na carta apostólica de São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae, o que nos fala sobre uma oração simples, uma oração em que não precisa se estudar muito, que os nossos pais nos ensinam, né, que os nossos avós nos ensinam, que os mais velhos sempre rezam e que traz a paz. É o mais importante. Nossa Senhora, quando apareceu para os 3 pastorinhos em Fátima, eles perguntavam: e como faz para que a guerra acabe? E ela dizia: rezem o terço todos os dias para que a guerra se acabe. Então, esta oração do terço, meus irmãos, ela é uma oração simples, mas ao mesmo tempo poderosa, porque faz com que o nosso coração nos torne mais filhos de Deus. Se é que a gente consegue se tornar sempre mais filhos de Deus, porque nós pecamos tanto, fazemos tantas besteiras que o nosso nome de filhos de Deus às vezes fica de lado, né? Às vezes não fazemos jus a essa filiação divina e Nossa Senhora vem para nos ajudar. Meus irmãos, a oração do Santo Terço, se você não tem o hábito de rezar, procure ter. Você não consegue rezar 50 Ave-Marias? Então, comece rezando uma por dia. Comece rezando 2, 3, 4 e aí você vai aumentando. E quando vê, você já consegue rezar o rosário. E um hábito muito bom, né, que nos faz refletir sobre as nossas ações, né? Se a gente perceber, dá pra gente recitar em poucos minutos, 15 minutos, né? Então é um hábito muito bom, principalmente naqueles momentos em que a gente quer, de fato, largar tudo, não é? A gente quer agir com impaciência, a gente quer fazer qualquer coisa, menos lembrar que nós somos filhos de Deus, né? Então, nesses momentos, são os melhores momentos para a gente ficar ali, se acalmar, rezar uma Ave Maria e entregar nas mãos da Virgem Maria, porque ela que guarda tudo no coração, ela saberá como proceder para que a gente comece a praticar a sua virtude. Vocês entenderam? Para sermos filhos de Deus, sermos pessoas mais que especiais,
sermos filhos de Deus, precisamos Que dignidade, não é? ser pacíficos. Precisamos aprender com Nossa Senhora essa paciência heróica. Precisamos aprender a sermos verdadeiros filhos de Deus. Porque, meus irmãos, o mundo de hoje está de cabeça para baixo. Se você não tiver a paz no seu coração, você é capaz de perder até aquilo que você não tem. Mas é preciso lutar todos os dias. Não é fácil. Não é fácil você no trânsito receber uma buzinada de um lado e dizer graças a Deus. E dizer vá com Deus. E rezar Ave Maria. E rezar uma Ave Maria por ele. Não é fácil. Mas quem disse que seria? Quem disse que Jesus falou às pessoas que queriam segui-lo que era para levar uma florzinha? Não, era para levar uma cruz. Renunciar a si mesmo. É você dizer a sua vontade de falar aquele palavrão. Para você dizer uma palavra de bênção àquela pessoa. Para você dizer uma virtude a ele. Paciência a nós, meu irmão. Que a gente procure ser mais paciente. Quando, na verdade, o mundo diz totalmente ao contrário. Então, que você seja essa diferença. Que você seja aquela luz a brilhar na escuridão, assim como foram os pastorinhos de Fátima, que escutaram de Nossa Senhora que a oração do Santo Terço nos traria paz. Então, estamos chegando a mais um final de programa. Qualquer informação a mais que você queira ter, é só entrar no nosso site www.disciplosdamãededeus.com.br. Lá você vai encontrar esse programa, assim como os outros programas que a gente vem estudando sobre as bem-aventuranças. E não percam o nosso próximo programa. Vamos falar sobre a outra bem-aventurança do versículo 10, que é a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, sejam pacíficos e que vocês sejam cada vez mais filhos de Deus. Então, imitem a Deus, né? Nisso, na passividade. Imitem a Deus. Um filho quer se parecer com seu pai. Então, imitem a Deus. Deus disse, aquilo que você pedir, eu lhe darei. Então, peçam, supliquem a graça da paciência. E tenham paciência. Então, fiquem com Deus, tudo de bom. Deus abençoe. Fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos.